bem-vindos! Esse é o segundo vídeo da Oficina Digital Cine RS. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a história do cinema no Rio Grande do Sul. Bem, a gente já sabe que o cinema chegou no Brasil no ano de 1886, mais precisamente na cidade de São Paulo. E ele foi chegar em Porto Alegre logo em seguida. A primeira exibição pública de cinema feita em São Paulo foi feita por um francês chamado Georges Renouilot. Renouilot, ele tinha um cinematógrafo e ele saía pelos países viajando e exibindo o invento. A gente precisa lembrar que nessa época o cinema ele não era tido como algo de lazer. As pessoas não iam para ver o filme como um lazer ainda. Ele era ainda visto como um invento, quase como algo científico. Então Renouilot saía fazendo de forma itinerante essas exibições. Porto Alegre foi a terceira capital a receber esse francês e receber o seu cinematógrafo. Especula-se que eram 3 películas curtas que ele estava exibindo. Então, depois de passar por São Paulo e Rio de Janeiro, ele chegou em Porto Alegre e fez a primeira exibição pública de cinema em Porto Alegre. Nessa época, Porto Alegre ainda não tinha energia elétrica e, portanto, ainda não era fácil de se estabelecer uma sala de cinema. Por isso, o cinema nos seus primórdios, ele foi dessa forma, itinerante. As pessoas viam as películas geralmente em feiras, em circos, em parques, em exposições que haviam nas suas cidades. Fora isso, o cinema não acontecia na cidade, ele não existia. Ele vinha e ia embora. Mais tarde, em 1907, quando foi implantado o sistema de energia elétrica na cidade de Porto Alegre, aí sim as coisas começaram a ficar um pouco mais favoráveis para se estabelecer talvez uma sala de cinema na cidade. E aí foi em 1908 que foi aberta a primeira sala de cinema da cidade de Porto Alegre, que é a Sala Recreio Ideal, que ela ficava na Rua da Praia. Bom, sobre essa sala em específico e mais sobre cinema de calçada, você pode conferir no próximo vídeo, que é o vídeo que fala só sobre cinema de calçada do Rio Grande do Sul. Não perde esse vídeo, tá bem? Quando o cinema chegou a Porto Alegre, a cidade tinha 123 anos já. No entanto, a população de Porto Alegre era de apenas 60 mil habitantes. Por isso, e também pelo fato do cinema ainda não ter fidelizado o seu público, as salas de cinema no início, elas não eram apenas salas de cinema, elas eram cine-teatro. Ou seja, além de se fazer exibições públicas de cinema, essas salas também faziam apresentações teatrais, shows musicais e outras apresentações artísticas que a cidade estivesse precisando. Essa era a forma como os donos dessas salas de cinema encontraram para que elas sobrevivessem, para que elas tivessem sucesso. A Sala Recreio Ideal, logo em seguida que foi aberta, ela foi vendida para o Eduardo Ritz, que se tornou um dos primeiros cineastas da cidade de Porto Alegre. Eduardo Ritz comprou a Sala Recreio Ideal, comprou um cinematógrafo e anunciou que ele começaria a fazer seus filmes. Eduardo Ritz pode-se dizer que foi um dos primeiros cineastas a fazer um filme com narrativa no Brasil. Na verdade, se calcula que ele tenha sido o segundo cineasta a fazer um filme com narrativa no Brasil, ficando atrás apenas daquele curta-metragem que a gente falou no filme anterior, Os Estranguladores. O filme do Eduardo Ritz, que começou a ser filmado em 1909, chamava Ranchinho do Sertão. Era um filme de caráter campeiro, de caráter rural. A pesquisadora Miriam Rossini nos coloca que no início do cinema gaúcho, os filmes tinham sobretudo a temática rural presente. Assim como Eduardo Ritz fez então Ranchinho do Sertão, o português Francisco Santos filmou na cidade de Pelotas o filme O Crime dos Banhados, que também se passava numa área mais rural. Logo depois, ele fez um filme chamado A Mulher do Chiqueiro, que contava uma história, um crime que aconteceu na cidade de Bagé, onde um homem prendeu a sua mulher no chiqueiro. Esse caso, ele chocou toda a sociedade. Francisco Santos, ele foi até Bagé, fez as imagens e na volta de trem, ele e a sua equipe já foram revelando o filme dentro do vagão do trem. Apagaram as luzes, fecharam todo o vagão e foram revelando. Assim, quando eles chegaram na cidade de Pelotas, eles já tinham o filme pronto para ser exibido. Então, os filmes no início do cinema gaúcho, eles tinham essa temática campesina, essa temática rural. E eles pertenciam geralmente a 2 gêneros, o gênero de crime e o gênero de comédia.
A partir da década de 20, então, começaram a pipocar salas de cinema pelo estado do Rio Grande do Sul. E com a abertura de novas salas, também se aumentou muito a demanda por novos filmes. Assim, os cineastas no Rio Grande do Sul começaram a trabalhar bastante. É muito interessante se notar que o Rio Grande do Sul não é um dos polos principais de cinema no Brasil, sim, mas não o principal. O cinema e todas as efervescências culturais do nosso país, geralmente elas ficam flutuando no eixo Rio-São Paulo. Mas o nosso estado do Rio Grande do Sul tem muita relevância para a história do cinema. Vejam que na cidade de Pelotas, que também sai do eixo da capital Porto Alegre, está um dos pioneiros do cinema brasileiro, que é o Francisco Santos, do qual eu já me referi anteriormente. Francisco Santos, além de fazer o primeiro filme de longa-metragem do Brasil, também fez vários outros filmes e colaborou muito para a linguagem cinematográfica. Ele seria o que a gente chama de uma estrela no sul do estado. Francisco Santos era um português que veio morar em Pelotas, se apaixonou pela cidade, abriu a sua produtora, Guarani Filmes, e começou a filmar por lá. Ele fazia alguns filmes com temática de crime, alguns filmes com temática de comédia. Ele fez os filmes mais ou menos na mesma época que o Eduardo Ritz. No entanto, a gente sabe que a conservação desses filmes não era nada fácil, ainda mais naquela época. Então hoje, o filme mais antigo, que a gente tem alguns fragmentos ainda intactos no Brasil, é o filme do Francisco Santos. Ou seja, o filme mais antigo que a gente ainda tem algum fragmento que possa ser assistido do cinema brasileiro é Gaúcho. Esse filme é Os Óculos do Vovô. A gente tem hoje conservado cerca de 5 minutos do filme, que foi resgatado depois de muitos anos de estar guardado na casa da neta do Francisco Santos. Esse filme foi resgatado e foi restaurado por um pesquisador de São Paulo e pôde ser exibido novamente no ano de 2009 no Festival de Gramado. Com o boom cinematográfico de 1920, que é considerado o primeiro boom cinematográfico do cinema brasileiro, os cineastas aqui no Rio Grande do Sul continuavam fazendo filmes com temática rural e campesina. Os cineastas que faziam filmes com temática mais urbana, eles eram, assim como Miriam Rossini coloca, cineastas que eles eram imigrantes recém-chegados. Agora, os cineastas gaúchos, como Carlos Comelli e Eduardo Abelim, continuavam fazendo seus filmes buscando retratar a temática mais dos pampas, digamos assim. Foi assim que foi se constituindo, de certa forma, uma identidade gaúcha no cinema. Assim, os cineastas do Rio Grande do Sul foram mostrando a sua cara, as suas características e foram moldando, podemos dizer assim, uma espécie de características próprias do cinema gaúcho. Eduardo Ritz, o cineasta pioneiro em Porto Alegre, também foi pioneiro em mais um quesito. Ele foi pioneiro em fazer um filme com a temática de fundo da Revolução Farroupilha, algo que foi se tornando cada vez mais comum mais tarde. Mas Eduardo Ritz foi o primeiro. O filme dele, Ranchinho do Sertão, teve como base para o argumento um poema do Lobo da Costa, chamado Ranchinho de Palha. Mais tarde, em meados dos anos 60, os longa-metragens começaram a explodir pelo estado do Rio Grande do Sul. E entre estes longa-metragens do Rio Grande do Sul, tem um cantor e compositor que veio com tudo. O nome dele é Vítor Mateu Teixeira, o Teixeirinha. Teixeirinha começou a sua carreira como ator em 1967 e ele fez ao todo 12 películas. As películas do Teixeirinha levavam o personagem dele entre o meio urbano e o meio rural. Ele gostava de diferenciar. Haviam filmes que se passavam no meio urbano e filmes que se passavam no meio rural. Algumas vezes o seu personagem ia do meio rural para o meio urbano ou vice-versa. Mas ele entendia que o público era diferente e por isso ele fazia filmes com as duas temáticas. No entanto, os filmes de maior público do Teixeirinha sempre foram aqueles com o personagem em meio rural. Após o sucesso de Teixeirinha, outros filmes de temática rural foram sendo lançados, como por exemplo Para Pedro e Não Aperta Parício, de Pereira Dias, Ana Terra, de Durval Garcia e Capitão Rodrigo, de Anselmo Duarte. Além destes, vários outros filmes
todos com temática rural e campesina, colaboraram para se criar o que Tullio Becker veio chamar mais tarde de cinema de bombacha e chimarrão. No Rio Grande do Sul, além de se ter um amplo espaço para se fazer cinema, também era um ótimo lugar para se discutir cinema. Em 1984, Carlos Gervasi e Giba Assis Brasil fizeram um filme chamado Verdes Anos. Esse filme deu início a um movimento de 11 realizadores cinematográficos da região de Porto Alegre e para a criação da Casa de Cinema. A Casa de Cinema realizou vários filmes, além disso séries de televisão, seriados, documentários, exibidos no Brasil e também no exterior. Além disso, a Casa de Cinema proporcionou para o nosso estado um espaço de aprendizado, onde eram feitas trocas de conhecimento, cursos e muito mais. E se você por acaso acha que não conhece algum filme da Casa de Cinema, aposto que você está enganado. Filmes como Ilha das Flores, O Dia em que Dorival Enfrentou a Guarda, Saneamento Básico, o filme, O Homem que Copiava, são apenas alguns dos muitos títulos realizados pela Casa de Cinema. Esse foi só um pedacinho da história do cinema do Rio Grande do Sul. A história do nosso cinema gaúcho ainda tem muitos desdobramentos, muitos nomes que infelizmente aqui não foram citados. Por isso, não deixe de buscar informações sobre essa história, porque ela é muito rica e muito bonita. Espero que você tenha gostado dessa oficina e que veja os nossos próximos vídeos. Muito obrigada!